Nesse bloco eu vou apresentar para vocês como que eu desenvolvi as fotos publicitárias para o projeto. Foi todas feitas aqui pelo Gemini, na versão Pro do Gemini, mas vocês podem utilizar a versão grátis que não vai ter problema nenhum. Se vocês tiverem outra inteligência artificial que gere imagens também, acredito que o resultado vai ficar bem próximo, né? Até porque a questão das fotos, você precisa ter contexto para inteligência artificial, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês que não precisa ter nenhum prompt super elaborado para você ter um resultado bom, né? Então aqui eu já vou começar com essa imagem. Aqui eu fiz uma conversa com o Gemini, onde eu coloquei todas essas fotos que estão aí nos assets do projeto, né? Então aqui tem toda o guia, né? Eu fui ajustando algumas coisas e vou mostrar para vocês como que eu fiz, tá? E aí a gente gera aqui uma imagem na prática para vocês verem como que depois eu jogo pro Photoshop, tá? Essa daqui foi a primeira imagem que eu gerei. Então, vocês vão ver que o prompt é básico, tá? Eu coloquei aqui, fotografia comercial de uma mulher de meia idade branca com roupa social, blazer com esse vermelho hexadecimal. Lembra do nosso guide lá do Bradesco, que eu queria colocar detalhes em vermelho Bradesco, né? Então, eu coloquei aqui o código. E aqui eu coloquei, né, a direção artística que eu coloquei em plano médio, sorrindo para a câmera. Imagem resolução máxima, né? Então o Gemini ele me trouxe essa imagem aqui que para mim está muito satisfatória, apesar de eu não ter utilizado ela no projeto, né? Mas tem essa foto que ficou muito boa. E aí, o que eu faço depois, né? Eu peço para o Gemini gerar, às vezes sem o fundo branco. Depois eu peço para ele gerar com o fundo branco, porque vai ser muito mais fácil para o Photoshop recortar isso daqui, né? Então aí, por isso que eu gero aqui só para ter uma noção de composição. E depois eu peço para ele gerar em fundo branco para eu poder retirar isso no Photoshop, tá? Aqui a mesma coisa, aqui eu coloquei, né, mulher negra na casa dos 20 anos, com roupas despojadas, iluminação natural do sol, plano aberto, ela está sentada na altura do chão, com a perna esquerda mais à frente, utiliza alguns acessórios com a cor hexadecimal, né, do vermelho Bradesco, fundo branco infinito de estúdio. Aqui eu já dei um pouco mais de contexto, porque eu queria algo um pouco diferente disso daqui, né, dessa primeira imagem. Então eu queria que ela tivesse com a perna para frente, inclusive até baseado um pouco na referência que a gente tem aqui. Vamos dar uma olhadinha novamente nos assets, né? Aliás, nos assets não, aqui na parte de referência, né? Eu queria me basear nessa referência aqui, né? Então eu queria uma mulher com a perna para frente, né? E aqui você pode ver que ficou a posição, né? Ficou bem semelhante mesmo. Então eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Então apenas um resultado que ele me devolveu eu já utilizei. Interessante notar, né? Nos detalhes em vermelho ele colocou um chapéu, um boné no caso, a alça tanto a alça quanto a bolsa em vermelho Bradesco. E o mais legal, ó, a estrela do All Star ficou em vermelho Bradesco também. Muito legal mesmo. Então você pode ver que aí eu fui trabalhando aqui as outras imagens também, né? É interessante sempre ver também questão de missão, visão, valores da marca. O Bradesco ele gosta de enfatizar muito essa questão da diversidade, né? Não só de gênero, mas como de idade também. Então eu tinha aqui uma mulher de meia idade, depois eu tinha uma mulher na casa dos 20 anos, um moço aqui um pouco mais jovem também, enfim, né? Aqui, ó, interessante que eu pedi aqui, né? Vamos ler esse prompt juntos. Fotografia comercial de uma mulher na casa dos 25 anos, branca, com piercings estilo alternativo. Inclui os acessórios com a cor vermelho Bradesco, plano médio sorrindo para a câmera, imagem resolução máxima, fundo infinito branco. Já pediu o fundo infinito branco para me ajudar no recorte. Porém, se você notar, a IA, ela nunca, muito raramente ela vai te dar a imagem satisfatória de primeira. Muito, assim, acontece, mas depende do teu contexto, da complexidade do teu prompt, né? Mas aqui você pode ver que ela tá com o braço esquerdo dela apoiado em nada, né? Então ela tá voando aqui esse braço. Então no Gemini o legal é que eu posso desenhar e falar, não, Gemini, ó, eu quero que esse braço aqui
na verdade ele esteja para baixo, né, e ela esteja com a mão no bolso. Foi o que eu solicitei e ele fez exatamente isso que eu queria. Porém, a posição dela não me agradou, porque é como se ela estivesse sentada num banquinho alto, imagine, né? Então eu pedi aqui, né? Eu pedi o ajuste para que ela ficasse com as duas mãos no bolso da calça e pedi para que deixasse ela ereta. Então você pode ver que aqui ela tá mais curvada para frente, como se ela estivesse sentada num banquinho alto mesmo, né? E aqui agora ela tá ereta. Então ficou muito boa os ajustes, né? Foram 2 pequenos ajustes que eu fiz que já me rendeu uma foto muito satisfatória. Bom, além disso, solicitei aqui algumas imagens de background que a gente utilizou no projeto. Agora eu vou utilizar esse prompt inicial aqui e vou fazer junto com vocês, tá? Com a diferença que eu vou colocar, já vou pedir para ele colocar em fundo branco aqui para facilitar a nossa vida. Então eu vou copiei aqui o comando, vou colocar aqui. A diferença que eu vou colocar é fundo branco, infinito, né? E vamos ver o que o Gemini ele vai gerar para a gente com base nesse prompt. Como eu disse para vocês, que é super, super simples, não tem nada complexo. É bem interessante notar que o mesmo prompt ele me gerou uma imagem totalmente diferente. Mas ficou muito legal, muito bacana. Eu vou baixar essa imagem e vou mostrar para vocês como que eu abro lá no Photoshop para a gente fazer o recorte juntos aqui e alguns ajustes finos. Bom, então eu já baixei aqui a imagem. Agora eu vou clicar com o direito e vou pedir para abrir com o Photoshop, né? Então essa imagem ela já vai abrir no tamanho original que o Gemini me enviou, que como está em alta resolução, então ela vai vir numa qualidade boa. Então abrindo aqui o Photoshop, né? A própria IA do Photoshop hoje em dia ela já ajuda muito, porque eu vou mostrar para vocês como que é prático, tá? Como eu pedi em fundo branco, isso já vai ajudar a IA do Photoshop a selecionar o objeto, né? O ponto de interesse de uma forma um pouco mais otimizada. Então eu vou clicar aqui em Select Subject, né? E aqui ele já vai identificar o ponto de interesse, que tá bem contrastado com o branco, né? Tá bem separado, então vai ficar muito, muito mais fácil. Bom, aqui o Photoshop ele já identificou, tá bem selecionadinho, né? Tá bem bacana. E aí aqui, um pulo do gato tá aqui, ó. Eu vou pedir para fazer uma máscara, né? Então nessa função de Create Mask from Selection, ou seja, ele vai criar uma máscara a partir da seleção, né? Com isso, você pode ver que ele já criou a máscara. Eu vou colocar um fundinho aqui, ó, só para vocês verem o nível de perfeição que a IA do Photoshop hoje em dia tem, né? Eu não fiz, vocês perceberam, foram apenas 2 cliques. Eu só cliquei 2 vezes. Eu selecionei o ponto de interesse e pedi para o Photoshop selecionar a máscara. Pronto, eu não preciso fazer mais nada. Tá perfeito. Se você quiser ser muito, muito, muito detalhista, eu percebi que tem um espacinho branco aqui que ele não selecionou. Poderia tirar isso daqui simplesmente com o próprio laço, né? Poderia simplesmente vir aqui, selecionar esse tequinho que ficou aqui, vir na máscara, apertar Ctrl Backspace. Eu só preciso inverter aqui de preto para branco, né? E pronto. Aí já tenho também aquele detalhezinho minúsculo ali já ajustado. Fora isso, o que eu poderia fazer também? Eu poderia fazer simplesmente algum ajuste de brilho e contraste, né? Só para dar uma melhorada nisso daqui. Se eu achar que está muito brilho, né? Lógico que isso também depende da direção artística que você vai dar para o prompt, né? Mas eu poderia também fazer esses ajustes aqui no próprio Photoshop também, para ficar ainda mais profissional. Aí às vezes até tirar um pouco a cara da IA, né? Mas é um negócio tão absurdo que você quase não percebe que isso daqui é uma imagem gerada por inteligência artificial, tá? Poderia talvez melhorar o contraste, poderia simplesmente só selecionar aqui o vermelho Bradesco e ajustar só o vermelho Bradesco, enfim. Então, dessa forma que eu fiz todas as fotos aqui do projeto, né?